Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o estudo das soluções. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é o que é uma solução. Uma solução é uma mistura de duas ou mais substâncias e que o resultado necessariamente é homogêneo, lembra? Uma única fase, hein? Normalmente, a gente considera que a substância que está em maior quantidade seja o solvente e as demais substâncias são chamadas de soluto. Então vamos pegar como exemplo aqui, ó, 20 gramas de cloreto de sódio e 180 gramas de água. Bem, maior quantidade, água. Então essa daqui nós vamos chamar de solvente. Solvente tem o índice 2, tá? Então a gente tem que se acostumar com isso. O soluto, que tem o índice 1. E essa daqui, ó, é a nossa solução, que vai apresentar um total de 200 gramas, porque 20 gramas do soluto, mais 180 gramas do solvente. E solução tem um índice 3. Então, tudo que a gente representar por esses índices é um norte para você saber se estamos falando do soluto ou se estamos falando do solvente, ou da solução. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a concentração comum. A concentração comum é expressa pela letra C maiúscula, não de concentração, mas sim de comum. Muita gente confunde isso. E ela corresponde a uma razão, isso é uma divisão, entre a massa do soluto, tá vendo o índice, pessoal? Massa do soluto, pelo volume da solução. A concentração é da solução, tá certo? Imagina que a gente tem um balão e que dentro desse balão exista uma solução de hidróxido de sódio 20 gramas por litro. Como é que eu interpreto isso? Olha, existem 20 gramas de hidróxido de sódio dissolvido em cada litro da solução. Então, se você tiver 10 litros, você para cada litro tem 20 gramas, então existem 200 gramas dentro daquela solução. Tá certo? Vamos fazer um exemplo. Ó. Determine a concentração de uma solução de hidróxido de potássio. Ivan, eu não lembro a fórmula do hidróxido de potássio. Corre lá, assiste o vídeo sobre bases, funções inorgânicas bases, mesma coisa para ácidos, óxidos, sais, tem que lembrar isso, pessoal. Sabendo que foram dissolvidos 20 gramas em 100 mililitros de solução. Então, peraí. Hidróxido de potássio, KOH. Massa, 20 gramas. Volume, 100 mililitros. Só que olha só, pessoal, sempre que eu vou trabalhar com concentração comum, aqui ó, é em gramas e aqui ó, é em litro. Então esse volume aqui de 100 mililitros tem que ser convertido para litro. 100 mililitros é a mesma coisa que 0,1 litro. Concentração comum da minha solução é igual à massa do meu soluto pelo volume da minha solução. Então, substituindo 20 gramas por 0,1 litro. Olha, dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10. Então, 200 gramas por litro. Acabou. Essa é a concentração da minha solução aí de hidróxido de potássio, tá? Bem concentrado, diga-se de passagem. Concentração em quantidade de matéria, antigamente chamada de concentração molar. Não é mais chamada pela IUPAC, não é mais aceita, mas ainda assim, vira e mexe, aparece no vestibular, concentração molar, que vem com essa letra aqui, ó, é um M com uma perninha puxada lá para baixo, é um Mi, tá bom? E a concentração por quantidade de matéria, ela corresponde a uma razão também, a uma divisão entre a quantidade de soluto, só que essa daqui é expressa em mol, pelo volume da solução, essa daí em litros, tá bom? Ivan, mas como é que é mesmo que eu calculo a quantidade de matéria, isso é o N? Olha, a quantidade de matéria é a massa sobre a massa molar. É a massa do soluto sobre a massa molar do soluto. Então eu posso substituir o N
por essa parte aqui, ó, e aí a minha expressão passa a ser concentração molar da solução é igual a massa do soluto pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Tá bom? Qualquer uma é válida. Se o exercício já te der mol, utilize a de cima. Se o exercício te der massa, utilize a de baixo. Tá certo? A quantidade de matéria, então, pode ser obtida a partir dessa razão. Vamos fazer um exemplo. Ó. Determine a concentração em mol por litro de uma solução de iodeto de potássio que contém 45 gramas do sal e 400 mililitros da solução. Dado a massa molar do iodeto de potássio é 146 gramas por mol. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Ó. Eu tenho massa, massa molar e volume. Eu posso escolher fazer a massa pela massa molar, obter um mol, e aí fazer um mol pelo volume e obter a concentração molar. Ou posso ir direto. Eu vou direto, tá certo? Então fica, ó, que a concentração molar da nossa solução será igual a massa do soluto pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Vamos substituir aqui dentro, pessoal. Massa, 45 gramas de sal. Sempre trabalha com as unidades, hein? Massa molar, 146 gramas por mol. Volume, 400 mililitros, mas ó, tem que ser trabalhado em litro, então 0,4 litros. 0,4 litros, pessoal, vezes os 146, dá 58,4. Então, concentração molar da solução é 45 gramas, dividido por 58,4. Aqui já cortamos grama com grama, né? Então aqui vai sobrar mol por litro. Agora temos que proceder essa conta aqui. 45 dividido por 58,4, a concentração molar em questão da nossa solução será de 0,77 mol por litro. Tá certo? Então, essa concentração aqui em questão, 0,77 mol por litro. Às vezes ainda aparece, é sempre bom saber, que mol por litro, vamos colocar até em outra cor aqui, mol por litro também pode ser escrito por um Mzão, que é o molar, tá certo? Molar. Então, se você encontrar molar, é mol por litro. É uma terminologia mais antiga, mas ainda aparece. Como é que se dá a concentração, então, em mol por litro? Ah, Ivan, mas está vezes, não é dividido? Não, mas está elevado a menos 1. E o elevado a menos 1, ele indica o oposto do que está demonstrado. Tá certo? Para íons. Então, vamos fazer aqui a dissociação do cloreto de sódio. Um cloreto de sódio gera um cátion sódio aquoso e um ânion cloreto aquoso. Então, quando eu coloco 1 mol de cloreto de sódio, eu obtenho 1 mol por litro de íon sódio e 1 mol por litro de íon cloreto. Tá certo? Isso daqui é sempre muito importante lá nas propriedades coligativas, os efeitos tonoscópicos, que vão servir aí para calcular as temperaturas de ebulição, a ebulioscopia, ou as temperaturas de solidificação, a crioscopia, elas dependem dessas quantidades. Quanto maior for a quantidade de íons, maior vai ser a temperatura de ebulição, menor vai ser a temperatura de congelamento, tá certo? Então aqui, se eu tivesse que calcular isso, aqui o meu I, né, a quantidade de íons aqui seria 2. Para cada 1 mol de cloreto de sódio, eu gero 2 mol por litro de íons. Vamos ver o cloreto de cálcio. Olha, o cloreto de cálcio, ele gera, para cada 1 cloreto de cálcio, gera 1 cálcio, 2 positivo aquoso e 2 cloretos
aquosos também. Então, 1 mol por litro de cloreto de cálcio gera 1 mol por litro de cálcio e 2 mol por litro de cloreto. Então, aqui, ó, o meu I seria igual a 3 mol por litro. Tá bom? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, ele não se dissocia como as substâncias iônicas. Ele se ioniza. Então, ele vai liberar para cada ácido sulfúrico que se ioniza, ele é um ácido forte, então ele tende a ionização total, 2H+ aquoso e o ânion sulfato aquoso. Então, se a gente olhar aqui, ó, 1 mol gera 2 mol por litro. 1 mol por litro gera 1 mol por litro. Então, quando eu tenho uma solução de ácido sulfúrico 1 mol por litro e ela se ioniza completamente, o total de íons que nós teremos serão de concentração 3 mol por litro. Certo? É sempre importante relembrar alguns detalhes quando a gente apresenta a concentração comum, que concentração comum não é densidade, tá certo? O pessoal confunde, né? Porque as fórmulas são muito parecidas, né? Ó, concentração comum de uma solução é igual à massa do soluto pelo volume da solução. Veja que aqui, quando eu estou falando de densidade, que pode ser de uma substância ou de uma solução, eu estou falando que é a massa da substância ou da solução pelo volume da substância ou da solução. Aí vai, então, substância pela solução. Não. Se eu estou falando de densidade da substância, é massa da substância pelo volume da substância. Se eu estou falando de densidade de uma solução, é massa da solução pelo volume da solução. Tá bom? Aqui não, ó, é a massa do soluto pelo volume da solução. Então, isso daqui é diferente, por favor. Título, representado pela letra tal, a letra grega tal. A ela é usada para trabalho, também. Mas aqui na química ela é usada para representar título, uma forma de expressar a concentração de uma determinada solução. E ela tem duas formas de ser expressa. A primeira delas é massa-massa, tá certo? E ela corresponde também a uma divisão, a uma razão, entre a massa do soluto e a massa da solução. Então, grama dividido por grama, o resultado é adimensional. Mas ela também pode ser expressa de maneira percentual. Então, seria massa do soluto pela massa da solução vezes 100%. Outra forma de representar título é volume-volume. Enquanto massa-massa é muito comum para representarmos soluções que eu tenha um sólido dissolvido em um líquido ou dois sólidos juntos, o título volume-volume é muito comum quando eu tenho dois líquidos juntos, tá certo? Então, ela vai também corresponder à razão, só que agora ao invés de massa do soluto pela massa da solução, é o volume do soluto pelo volume da solução, tá certo? E isso também pode ser expresso de maneira percentual. Se você já deu uma olhada numa bebida alcoólica, você vai ver, por exemplo, lá na cachaça, que a cachaça tem um teor alcoólico de 45%. O que isso quer dizer? Olha, ele está nos dando o título volume-volume. Por quê? Tem etanol lá dentro, que é líquido, e água, que é líquida. Então, vamos trabalhar com volume-volume. Isso quer dizer para nós que existe 45 mililitros de etanol, que é o nosso soluto, para cada 100 mililitros de solução. Isso é, cachaça. Tá bom? Isso vale para todas as bebidas alcoólicas e aí é chamada de Gay-Lussac, grau Gay-Lussac, ou só grau GL. Tá certo?
E como é que a gente converte todas essas nossas concentrações? Existe uma expressão que une concentração comum, título, seja ele volume, volume ou massa, massa, e concentração molar, tá bom? E vamos, mas tem duas igualdades, você nunca vai usar as duas igualdades, né? Então, eu tenho concentração comum, quero título. Olha, você não precisa disso. Eu tenho título, quero concentração comum, você não precisa disso. Não, eu tenho concentração molar, quero título, você não precisa disso daqui. Não, eu tenho concentração molar e quero concentração comum. Olha, você não precisa desse miolo. Você iguala esses dois lados. Tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. No tratamento da madeira, usada em cercas, dentre várias substâncias, usa-se uma solução aquosa de 25% de ácido bórico, de densidade 1,25 gramas por centímetro cúbico. Determine a concentração molar da solução. Massas molares: hidrogênio 1, boro 11, oxigênio 16. Bem, tem que lembrar a fórmula do ácido bórico. Então, ó, ácido bórico é o H3BO3. A partir da fórmula, vamos calcular a massa molar dele. Ó. Massa molar dele será 3 vezes 1, mais 1 vezes 11, mais 3 vezes 16. Tudo bem? 16 vezes 3, 48, mais 11, mais 3. Isso daqui vai dar um total de 62. 62 gramas por mol. Então já tem a massa molar da substância. Espera aí, a nossa expressão é concentração comum é igual a 1000 mililitros por litro vezes a densidade vezes o título. Veja que o título não é em percentual, tá? Que é igual a massa molar do soluto vezes a concentração molar da solução. Dessa expressão, eu não preciso nesse problema da concentração comum. Eu tenho densidade, eu tenho título e eu calculei a massa molar. E o que ele me pede? A concentração molar. Então vamos lá, ó. 1000 mililitro por litro vezes densidade 1,25 e van é grama por centímetro cúbico, pessoal. Um centímetro cúbico vale 1 mililitro. Então, 1,25 grama por mililitro vezes título 25%. Não. 25%, você pode colocar 25 por 100. É igual concentração molar 62 gramas por mol vezes concentração molar. Vamos lá, vamos tentar eliminar tudo que a gente pode antes e já operar algumas contas aqui antes de mandar esse 62 para lá, tá certo? Então, ó, mililitro, 1 mililitro cancelou. Eu tenho aqui ó, um 100, cancelou aqui, ficou 10. Por enquanto é só, né? Então temos que concentração molar é igual a 10 vezes 1,25 vezes 25 grama por litro. Dividido por 62 gramas por mol. Dez vezes 1,25, 12,5. Vezes 25, 312,5. Dividido por 62 mol por litro. Ó, já chegamos na unidade que a gente queria. 312,5 dividido por 62
5,04 mol por litro. E assim a gente utilizou essa expressão para fazer o cálculo, pessoal. Tá certo? Espero que essas relações de concentração e as concentrações e definições de soluções tenham ficado claro. Agora é partir para cima de exercícios, continuar estudando firme e forte. Um grande abraço.